A paz do Senhor, pessoal. Vou deixar uma palavra que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, que fala assim: se vivemos em espírito, andamos também em espírito. A palavra do Senhor Espírito Santo tem tocado muito comigo sobre essa palavra, que a nossa carne, ela luta constantemente contra nosso espírito, né? Pois a nossa carne é pecaminosa, mas nosso espírito tem que estar forte, tem que estar vivendo na vontade de Deus para a gente suportar e não pecar contra Deus. Pois a nossa carne, ela é pecaminosa, né? Como falamos, pois somos seres humanos. E Deus tem falado tanto ao meu coração sobre a nossa carne luta muito contra nosso espírito todos os dias. Constantemente a nossa carne está lutando contra o nosso espírito. Por quê? Porque tem uma briga entre a carne e o espírito, que o espírito não aceita a carne não aceita o espírito. Por quê? Porque quando você vive na carne, você está vivendo os prazeres e a vontade do inimigo, vivendo a sua própria vontade, fazendo a vontade do inimigo, que você tá pecando contra Deus. Mas a partir do momento que você vive no Espírito, você está se aproximando de Deus, está vivendo na presença de Deus, está orando, jejuando, consagrando a tua vida no altar. Você está buscando constantemente a presença de Deus, indo aos cultos, obedecendo a palavra de Deus. Então você tá vivendo no Espírito. E quantas vezes o inimigo, ele quer tentar, tipo assim, que a gente peque contra Deus, ele quer que a gente vive na carne, não vive na vontade do Senhor, que é o Espírito. Então eles lutam constantemente. E o inimigo, ele não quer que a gente vive no Espírito, vive a vontade de Deus, vive agradando a Deus. O inimigo, ele quer que a gente vive a vontade da carne. Quanto mais a pessoa que não está vivendo a palavra de Deus tá pecando, o inimigo tá gostando. Por quê? Porque tá agradando a ele, porque o pecado é do inimigo, ou seja, a carne. Mas Deus falou que a gente tem que lutar contra a nossa carne, até porque todos nós, a nossa carne é pecaminosa, mas a gente tem que lutar contra a nossa carne, viver e permanecer no Espírito. E o inimigo, esses últimos tempos, o inimigo, ele tem agido muito, né? Nas vidas, até mesmo de pessoas cristãs, às vezes não tá vigiando, né? Às vezes não tá orando. O inimigo tem lutado constantemente para que a pessoa se afaste de Deus, para que viva no pecado, na carne, não no espírito, né? Mas o que eu falo pra você? Se você está fraco espiritualmente, eu te dou um conselho: volte ao primeiro amor, ore, pede ajuda pra Deus. Não é pecado você pedir ajuda pra Deus. Se você está fraco espiritualmente, ore, pede perdão a Deus. Pede ajuda para que Deus ajude você na sua fraqueza, nas suas fragilidades, para que Deus ajude você a vencer o pecado e você viver na presença de Deus, para que você viva no Espírito, para que você viva para Deus, sabe? Porque quando você está fraco, forte você está, mas quando você está forte e fraco, você está. Mas Deus quer que você vive no Espírito e não na carne. Mas se você está fraco espiritualmente, pecou contra Deus, ou você pecou muito contra Deus e você não tem forças para voltar para a presença de Deus, ore, entrega a tua vida para Jesus. Ele te perdoa quantas vezes for preciso, mas se arrependa de todo o seu coração e comece a buscar Deus, orar, entregar a tua vida para Jesus, entregar sua vida no altar, buscando ao Senhor diariamente, que Jesus vai te perdoar sempre e você vai viver no Espírito. Pois a gente que somos seres humanos, não é fácil falar que vem as tentações, vamos pecar. Não, vamos orar quando vier as tentações sobre a sua vida, porque vem na vida de todo mundo. As tentações vêm na vida até de cristão, mas quando vier as tentações, os momentos assim que da carne, sabe o que você faça? Repreende e ora, se aproxima mais de Deus nesses momentos da tentação, pois Deus vai fazer você vencer e você vai glorificar o nome do Senhor. Mas não viva na carne, viva no Espírito. Fortaleça a tua vida diariamente com as coisas do reino, do céu, pois assim você vai vencer a vontade de viver no pecado ou na carne. Como eu falo, gente, não é fácil viver na carne, mas também não é difícil você se arrepender dos seus pecados para viver para Jesus, para agradar a Deus. Você tem que viver no Espírito, porque ninguém é 100% forte, mas a partir do momento
quero renunciar à minha carne, eu quero viver para Jesus, eu tenho que renunciar diariamente à minha carne para viver no Espírito. Ou seja, a partir do momento que eu quero ter uma intimidade com Deus, uma comunhão com Jesus, eu tenho que renunciar à minha carne para agradar a Deus. Tem coisas que eu fazia antes que era o pecado, eu não vou fazer mais depois que eu tô buscando a Deus, pois eu tenho essa consciência, o que é pecado, o que é certo, o que é errado, o que é certo. Então, a partir do momento que você deixa de fazer a sua vontade para agradar a Deus, você tá agradando ao Senhor. Então, não viva na carne, procura viver a vontade do Senhor, viver no Espírito, pois a sua recompensa vai ser maior, pois você vai ser salvo por Deus, ou salva por Deus se você viver no Espírito. Mas quando vier as tentações, ore, busque, clame a Jesus, viva na presença de Deus, se aproxima de pessoas que estão vivendo a vontade de Deus para te ajudar nessa caminhada, pois você vai vencer. Pois Jesus falou que a gente iria vencer, então vive no Espírito e não na carne. Pois aqui é tudo passageiro, mas o céu é eterno. E Deus quer que você prepare aqui na terra, vencendo a vontade da carne, para viver a vontade do Senhor, do Espírito, para que você seja salvo por Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém.